Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Java aqui do canal do Código. Nessa aula aqui falaremos sobre um comando muito importante de condicionais que se chama switch, ou popularmente conhecido também como switch case. Para exemplificar esse comando, eu criei um código aqui da aula 16 e já criei também a função principal main desse nosso programa. Também importei o scanner para a gente obter dados do usuário. Então, antes de começar essa aula, vamos colocar um exemplo aqui, porque é sempre bom a gente aprender com base de algum contexto, algum problema, algum exemplo, né? Então vamos supor, pessoal, vou até colocar a janela aqui um pouco menor, e eu vou colocar aqui essa figura aqui para a gente discutir juntos. Essa figura aqui ele mostra como se fosse um cardápio de uma lanchonete, né, onde o código tem uma especificação, quer dizer, um produto, né, um determinado produto tem um código, uma especificação e o preço. E aí o que a gente pode fazer no nosso programa o usuário vai digitar o código, o nosso programa vai imprimir a especificação na tela e também o preço daquele produto. Então é um programa bem simples, mas que nos ajuda a entender o uso do switch, ou melhor, switch case. Então vamos começar aqui o nosso programa. Eu vou criar um scanner chamado SC. E aí criar uma variável chamada opção, porque o usuário vai selecionar uma opção válida dentre as mostradas aí na tela ou em algum menu. Então vou colocar aqui uma mensagem de texto para ele inserir uma opção entre assim, que é o que temos aqui no nosso probleminha aqui do menu, né? Então vou colocar lá, opção recebe sc.nextInt. Beleza, pessoal. Então, o usuário, até esse momento, ele vai inserir um número inteiro. Então, percebam que opção é um número inteiro, né? E aí vem o nosso comando switch. Então, switch se escreve assim. Esse comando é uma palavra reservada do Java, então percebam que ele está com outra coloração aqui no nosso Eclipse. E, logo, a gente não pode definir ele como um nome de variável, né? O switch, assim como o if, ele tem uma sintaxe, ou seja, ele tem uma estrutura que tem que ser preservada a fim de utilizarmos ele, né? Então o switch ele vai precisar de um parênteses, abre e fecha parênteses, e dentro desse parênteses a gente vai colocar a nossa variável, opção. Depois de escrever o nome da variável e fechar o parênteses, a gente precisa colocar esse abre e fecha chaves. Por quê? Porque a estrutura dele, dentro dessas chaves, é onde ele vai trabalhar e é onde que a gente vai colocar nossas opções da variável opção. Ok? O switch ele serve para o seguinte, a gente vai verificar cada valor da variável opção, nesse caso, e a gente vai tomar uma ação para cada valor que a gente identificar. Então vamos dar o exemplo. Ó. Então aqui no nossa tabela, a gente tem aqui o código é 1, a especificação cachorro quente e o preço é 4. Bom, dado esse título código, acho que é até melhor mudarmos aqui o nome da nossa variável de opção para código. Acho que faz mais sentido, né? Eu vou ensinar para vocês uma maneira rápida de a gente fazer isso no NetBeans. Desculpa, no Eclipse. Então a gente seleciona aqui opção e rapidamente a gente pode renomear por meio da refatoração. Não sei se o seu Eclipse ou NetBeans também é o mesmo processo. Não sei se ele está em inglês, mas você vai em refatorar e renomear. Bom,
aqui ele me permite alterar o nome da minha variável. Então, eu vou colocar aqui código. Olha lá, percebam que ele identifica todas as ocorrências da variável e ele altera automaticamente para mim. No momento que eu dou um Enter, ele já está alterado. Estão vendo? Então, esse aqui é um atalho mágico na hora de renomear variáveis. Né? Então, por enquanto, o nosso código está pequeno. Então, imagine se o seu código estivesse gigantesco. Quanto trabalho daria se a gente tivesse que copiar e colar código várias vezes e tentar achar isso no nosso código. Bom, vamos voltar aqui ao switch. Então, aqui abre e fecha chaves. Código 1, cachorro quente. Então, para a gente tomar ações sobre o código 1, a gente coloca case 1, quer dizer, caso a variável código tiver o valor 1, 2 pontos. Então perceba que esses 2 pontos a gente não viu até agora em Java. Essa sintaxe de 2 pontos é uma coisa exclusiva do switch. Quer dizer, se você colocar case 1 fora do switch, ele dará erro. Ó. Por quê? O case ele só existe dentro do switch. Ele não vai existir fora. Beleza? Então case, apesar de ser uma palavra reservada, ele faz parte do comando switch. Assim como o else não existe sem o if. Então, case 1, vamos imprimir na tela, cachorro quente. Então, a gente dá um Enter. Cachorro quente. E também imprimimos o preço embaixo, que é R$4. Beleza? Uma particularidade do switch em relação, e no uso do case, né, é que quando finalizarmos um caso, quer dizer, uma tratativa de um case, a gente tem que dar um comando break. Esse comando break também é uma palavra reservada e ele serve para parar aqui a execução do comando switch. Né? Então, se por exemplo o código fosse 1, ele entraria nesse comando aqui, imprimiria essas duas mensagens na tela e pararia o comando switch. Beleza? Então vamos lá, agora vamos mudar para o case 2. Para o case 2, pessoal, mesma coisa, ó, x salada, 4,50. Então eu vou até copiar essas duas linhas aqui de cima, vou colar aqui embaixo, colocar x salada, 4,50. Novamente, temos que dar o comando break. Eu já vou mostrar para vocês o que acontece se não colocarmos o break ou se esquecermos dele durante nossa implementação. Para o case 3, a gente tem o bacon, ou melhor, x-bacon a R$5. Então, x-bacon, R$5. Comando break novamente, não esqueça disso. Case 4, temos a torrada simples por R$2. Break. E case 5, refrigerante por R$1,50. Novamente, break. Bom, pessoal, vamos lá. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai continuar mexendo no código. Mas pode executar aqui o seu código assim mesmo. Então, temos lá switch código, case 1, case 2 e case 3, até case 5. E aqui é onde a gente fecha o comando switch. Vamos testar? Clique em executar. Ele vai compilar e executar o seu programa. Eu vou te dar uma opção entre 1 a 5, 2, por exemplo. X salada, 4,50. E exatamente o que está aqui na tabela. Vamos testar outra opção. Por exemplo, o 4. Torrada simples a R$2. Por fim, aqui, sei lá, case 5, refrigerante a R$1,50. Beleza, pessoal. Então, o case, pessoal, é diferente do switch, o switch, diferente do if e else,
ele serve para quando temos opções bem definidas. Por exemplo, no menu, que nem esse apresentado aqui à direita. Então, quando a gente tem opções já definidas, por exemplo, menu, ou por exemplo, lembra aquelas máquinas de vending machine, por exemplo, aquelas que vendem refrigerante? Aquilo lá são opções, então são opções fixas. Nesses casos é interessante usar switch, porque você já sabe a tratativa para cada opção disponível. Se não for a situação, eu acho que não compensa usar switch. Por exemplo, tem um intervalo entre dados, que nem a gente falou nas aulas anteriores. Não vale a pena usar switch, porque caso contrário, você teria que fazer um case para todas as idades disponíveis. Por exemplo, entre 1 a 18, você teria que ficar case 1, case 2, case 3, case 4 e assim por diante até case 18. Eu acho que não vale a pena, vai dar mais trabalho ainda. Beleza? Então, quando temos intervalos ou temos condições complexas, usamos if else. Se tivermos opções simples, por exemplo, menu, né, ou momentos onde a gente tem que selecionar alguma opção para fazer outra, por exemplo, uma URA, né, então aquela URA do telefone, digite 1 para falar com tal área, digite 2 para falar com outra área. Esse tipo de situação seria muito interessante usar switch, porque você já sabe a tratativa. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, vamos continuar aqui. E o que acontece, pessoal, se a gente colocar uma opção diferente de 1 a 5, por exemplo, opção 6. O que acontece? Será que dá erro? Vou dar um Enter. Não aconteceu nada. Veja que o nosso programa terminou e não aconteceu nada. Mas, pessoal, seria legal dar uma tratativa para esses casos, não acha? Por exemplo, quando você está numa URA e digita um valor inválido, ele fala, opção inválida. Então, o switch ele permite que a gente faça isso por meio de um comando chamado default. Default em inglês significa padrão, ou é a tratativa para caso, né, é a mensagem padrão para todos os casos que não tiverem sendo tratados. Então, o que a gente pode colocar aqui é o comando default. Vejam que ela é uma palavra reservada também. 2 pontos. E aí, a gente imprime uma mensagem na tela falando que opção inválida. E damos o break. Só isso, professor? Sim, somente isso. A gente, quer dizer, se não for nenhuma das opções acima, ele vai entrar obrigatoriamente no default. Vamos testar? Então, por exemplo, opção 7, opção inválida. Vou colocar uma opção bem diferente, por exemplo, menos 1, opção inválida. Com isso, a gente dá uma tratativa para todos os casos que o usuário não entrar no nosso switch case. Então, isso aumenta a robustez do seu programa, quer dizer, a capacidade dele responder a situações inesperadas. Tá certo? Uma última coisa que eu vou falar nesse vídeo é em relação ao switch, se a gente esquecer do break. Já pensou se, por exemplo, porventura a gente esquece do break no case 2? O que será que acontece? Lembre-se que o comando break é um comando feito para parar a execução do switch. Então a ideia que a gente tem aqui é que ele vai continuar para as outras opções. Então eu vou fazer a execução. Colocar a opção 2 e veja o que aconteceu. Ele imprimiu X salada a 4,50 e X bacon a R$5. Quer dizer, ele chegou nesse momento aqui, ao invés de parar, ele continuou. Nossa, mas isso é um bug do switch? Por que ele não deixa obrigatoriamente? Por que não aparece uma mensagem de erro? Não é um bug. Suponha, por exemplo, que a gente tem duas opções iguais. Por exemplo, se ele digitar 2 ou 3, vai para X bacon. Então, como ficaria esse programa? Seria assim, né? Olha lá. Você simplesmente coloca case 2, case 3 sem break. Então, nesse caso, se ele digitar tanto 2 quanto 3, vai vir nessa opção de X bacon, R$5. E aí sim ele vai parar. Olha, vamos colocar aqui. Opção 2,
X-Bacon a R$5 e a opção 3, X-Bacon a R$5. Portanto, é do programador isso, né? Então, o Java ele deixa bem livre para que possamos programar de qualquer maneira. E aí, se o programador eventualmente esquece do break, acontece de ele imprimir mensagens que não era para ser impresso naquele momento. Então, esse comando break é um comando bastante importante e o programador deve ficar muito atento para usá-lo dentro do switch. Beleza? Fico por aqui, pessoal. Era isso que eu tinha que falar sobre switch case. Se você tiver uma dúvida ainda sobre esse switch, não deixe de colocar um comentário, né? E também não deixe de colocar a sua dificuldade. Por exemplo, se está tendo dificuldade em algum certo tópico, também coloque aqui no comentário que iremos ajudá-lo. Ou em um vídeo aqui no curso de Java, ou em outro vídeo avulso aqui no canal do Código. Estamos aqui sempre para ajudá-lo. Beleza? Bom, pessoal, também não deixe de compartilhar aqui com seus amigos, nas redes sociais e para ajudar a divulgação do canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!